Quem tem medo da polarização? Quem não gosta ou quem vem falando da polarização? Como é que é? Eu acho que tem uma música que diz: quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar. Vamos lembrar, olha, a primeira coisa, quem é que hoje só fala em polarização? O PSDB e todos que são muito ligados ao PSDB, umbilicalmente ligados ao PSDB. 94, Lula perdeu para Fernando Henrique no primeiro turno. Então era lá, PSDB, PT. Falava-se em polarização? Não. 98, Lula perdeu novamente para Fernando Henrique em primeiro turno. Falava-se em polarização? Não. 2002, segundo turno, PT versus PSDB. Lula derrotou Serra. Alguém falou de polarização em 2002? Não. 2006, Lula versus Alckmin. Lula derrotou Alckmin no segundo turno. Alguém falou de polarização? Não. 2010, Dilma derrotou Serra em segundo turno. Alguém falou de polarização? Polarização? Não. 2014, Dilma derrotou Aécio em segundo turno. Alguém falou em polarização? Que era necessário romper a polarização, ter outro candidato? Não. 2018, PT, Haddad versus Bolsonaro. A partir daí, começou-se a falar em polarização. Então é evidente que enquanto a polarização existia e um dos polos dessa polarização era o PSDB, ninguém se preocupava com a polarização. Quando a polarização continuou existindo, né, simplesmente continuou existindo, inclusive o eleitorado é o mesmo, ela substituiu o polo PSDB por Bolsonaro, então se começou a falar muito em polarização. E aí até mencionar os nomes das figuras que seriam as que acabariam com a polarização. João Dória, PSDB, Luciano Huck, apoiado por dissidentes do PSDB, que dissidentes continuam no partido, mas que não gostam de Dória, enfim, não vão atrás de Dória. E algumas outras figuras, né? Ciro Gomes, né? Ciro Gomes bate no PT e bate na direita, porque ele quer ser uma espécie de centro, assim como o PSDB, centro nesse sentido, né? De que nenhum nem outro. Mas a polarização nunca foi o problema até o dia em que um dos polos da polarização, que era o PSDB, deixou de ser. Aí ela virou um problema para esses que falam em polarização. Não sei, vale a pena entrar lá na Wikipédia. Os Estados Unidos são polarizados há quanto tempo? Uns 200 anos, sei lá, algo assim. Polarizado no sentido de terem dois lados, né? Um lado mais à esquerda e um lado mais à direita. O Reino Unido, né, eu pego esses dois exemplos porque tem a ver também com o sistema eleitoral. Nenhum outro partido que tenta entrar, até consegue, o Reino Unido andou crescendo, mas é conservador versus trabalhista. Então, desde que tem a democracia lá, desde que o trabalhista entrou no jogo, lá pelos anos 30 do século XX, a polarização é esta, trabalhistas versus conservadores no Reino Unido. E isso nunca foi um problema, né? Dizendo, precisamos de um partido de centro. Houve até um referendo há alguns anos atrás, né? E o eleitorado britânico, o eleitorado do Reino Unido, rejeitou a mudança do sistema eleitoral, que ele iria ficar um sistema, não esse puro distrital deles, mas um sistema que também teria algum tipo de voto em lista. Tá? Então eles rejeitaram porque eles disseram, não, a gente quer dois partidos. A gente não quer essa coisa de muitos partidos. Então a polarização, você vê, a Espanha, a polarização é PSOE versus o PP. Né? Desde que caiu o franquismo, o PP ele é originário da AP, Ação Popular, que foi o partido de direita pós-Franco. Aquilo vigorou por um período muito curto, uma eleição, e depois ele se transformou em PP. Então a Espanha é polarizada entre esses dois. Né? Então eu fico sempre pensando, o Aécio, veja, o comportamento do Aécio em 2014 foi um comportamento muito ruim. Ele, tão logo acabou a eleição, ele, em vez de reconhecer o resultado eleitoral, ligar, dar parabéns para a vitoriosa, no caso Dilma, ele foi contra, né, tendo sido, olha, neto de Tancredo Neves, um dos maiores democratas que o país já teve. Quando Aécio fez aquilo, ele fragilizou o sistema político. Ou seja, um dos principais atores do sistema, o candidato a presidente do partido que foi para o segundo turno e enfrentou o PT,
e que perdeu por uma margem muito pequena, vai lá e diz que a eleição não valeu e que é necessário anular a eleição. Então ele está dizendo para todo mundo, inclusive o sistema jurídico, né, eu penso nisso por conta da Lava Jato, ali em andamento, ele está dizendo para todo mundo o seguinte, que a coisa mais importante da democracia e da política, as eleições nacionais que escolhe o presidente, foram fraudadas, né, pelas razões que sejam, enfim, não importa, né? E aí ele passa a questionar o resultado. Aquilo ali foi um erro absolutamente crasso, imenso um erro. Né? Um erro, alguém de dentro do sistema político atacando o sistema político. Né? Aquilo fragilizou enormemente o sistema político. Aquilo contribuiu ainda mais o sistema que estava sendo fragilizado em função da autonomia do judiciário, de tudo que a força-tarefa da Lava Jato vinha fazendo. Então, esse erro de Aécio é um erro imperdoável. E somando-se com outros erros que vieram a acontecer depois, realizados pelo PSDB, aquilo ali foi tudo, essa somatória foi responsável pela fragilização do próprio PSDB. E aí foi onde entrou Bolsonaro. Tá? Então o PSDB ele questionou, sob a liderança de Aécio, o resultado eleitoral de 2014, foi um entusiasta do impeachment de Dilma, e tudo aquilo ali foi fragilizando o bom funcionamento do sistema político. O PSDB era parte desse bom funcionamento do sistema político, essa alternância PT-PSDB, ou essa polarização, essa disputa. E ao fazer isso, o PSDB... São muitos os ingredientes, eu estou listando alguns deles, né, essa fragilização levada adiante pelo PSDB. Então, isso permitiu a entrada de Bolsonaro no jogo. E aí nós temos basicamente dois eleitorados. Um eleitorado mais pobre, abaixo da linha média, né, da classe média da população, que proporcionalmente vota mais no PT, e um eleitorado menos pobre ou mais rico, como você preferir nomear isto, acima da linha média de renda do país, que vota contra o PT, votava no PSDB, principalmente, eu fiz esse mapeamento, transformei esse livro, a partir de 2006, 10, 14, continuou em 2018, então você tem esse eleitorado, o PSDB pegava esse eleitorado. O que Bolsonaro fez foi entrar e pegar o eleitorado do PSDB. E mais importante, no estado de São Paulo, o que eu denominava a cidadela do PSDB, São Paulo não foi devidamente protegido dessa entrada de Bolsonaro, tanto é que a votação dele foi estrondosa no estado de São Paulo já no primeiro turno. Então a dificuldade do PSDB foi essa. Então qual esse chamado centro, né, que é esse nome que foi dado agora a todos aqueles que não fazem parte da atual polarização? Eles querem entrar, talvez pegando um pedaço do eleitorado do PT, todos ali em torno do centro, um pedaço do eleitorado do PSDB. E aí você vê algumas figuras emblemáticas ligadas ao PSDB, o próprio Armínio Fraga dando declarações a favor de política social, de redistribuição de renda, de declarações contra a distribuição de renda extremamente desigual do país. Bom, isso já é algo, digamos assim, que o PT domina a área. Lula, né, o PT, por quê? Porque ele foi lá e fez, ele foi ao governo, sentou na cadeira de presidente, distribuiu renda, reduziu a desigualdade. Então o eleitorado, quando tiver que escolher entre alguém que fala do tema apenas, ou outro alguém que fala do tema e fez sobre o tema, ele vai preferir aquele que fala e fez do que aquele que somente fala. E a mesma coisa se aplica a Bolsonaro, quer dizer, quem quiser disputar o eleitor de Bolsonaro terá que fazer mais do que falar. O Bolsonaro está no governo fazendo políticas econômicas, liberais, pró-mercado. Então esse que quiser deslocar, obter os votos que Bolsonaro tem ou teve, enfim, e terá, no caso de disputar uma reeleição, ele tem que deslocar Bolsonaro. Então, esse suposto centro, ele fica realmente num sanduíche, né? E essa fala toda da polarização, basicamente, no meu entender, tem a ver com isso, tem a ver com o fato de a polarização não acontecer mais entre PT e PSDB. Então, todos aqueles próximos ou muito ligados ao PSDB, ou o próprio PSDB, os próprios tucanos, criticam a polarização, porque eles deixaram de ser. O Bolsonaro pegou o eleitorado deles. Só que eles têm que escolher, né, em geral, os candidatos que têm mais identidade, uma identidade clara,
são candidatos que se sustentam mais na campanha. O PT tem uma identidade clara. O Bolsonaro acabou fazendo essa identidade clara, até trazendo elementos novos para a política. Elementos de gênero, né? O machismo, a misoginia de Bolsonaro, isso é algo que segura um eleitorado masculino de Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, o PT sempre teve maior preferência e foi mais votado entre os homens comparando com as mulheres. Na eleição passada ocorreu o inverso. O PT foi mais votado entre as mulheres do que dentre os homens, por conta do que foi promovido pelo discurso de Bolsonaro, o discurso machista e misógino de Bolsonaro. Discurso a favor das armas, ou seja, algo agressivo, algo que os homens têm mais identidade com aquilo do que as mulheres, discurso de conservador nos costumes, religioso, entrada num eleitorado religioso, inclusive que pega uma parte importante da base do PT, que é essa classe baixa ligada aos evangélicos. Então, esse deslocamento não é um deslocamento simples, né? Na minha visão, Luciano Huck, João Dória, dentre outros, eles têm que ir atrás do eleitorado de Bolsonaro. O eleitorado do PT, sempre olha assim, vamos olhar as grandes linhas, em vez de ficar olhando o micro detalhe. O eleitorado do PT, o Nordeste coloca um candidato do PT no segundo turno. O Nordeste irá deixar de colocar um candidato do PT no segundo turno para colocar Huck ou para colocar Dória? Eu acho improvável. E aí você tem o eleitorado de São Paulo, que antes colocava o PSDB no segundo turno e abriu mão disso e colocou Bolsonaro. Bolsonaro é presidente da República, se comunica diariamente com todo o eleitorado do país. Tem uma vantagem, isso é uma vantagem imensa que ele tem sobre qualquer concorrente dele. Então, se a economia melhora um pouquinho ou não piora, Bolsonaro mantém esse eleitorado dele, pelo fato de ser o presidente da República. Todas as análises estatísticas, enfim, existem dezenas, centenas de análises de eleições presidenciais em países que permitem a reeleição. Aquele que disputa a reeleição leva uma vantagem imensa por estar no governo, por ter mais mídia em todo o período de seu mandato. Então, Bolsonaro inclusive leva uma vantagem na competição contra o PT. Pensando em 2022, leva uma vantagem seguinte, desconsiderando-se, né, os elementos da economia ou das políticas públicas, só olhando quem está no governo, quem não está, quem é governo, quem é oposição, quem tem mais mídia, quem tem menos. Só olhando essas variáveis, ele tem vantagem. Então ele tem uma vantagem imensa sobre aqueles que querem retirar dele o seu eleitorado, que é esse eleitorado de classe média para cima, classe média alta, da região sudeste e da região sul. Então esse eleitorado, Bolsonaro, olha, não despreze o fato da pessoa ir na urna, no dia da votação, digitar o número, olhar a fotinha e apertar o confirma. Tá, isso não pode ser desprezado, as pessoas se lembram deste ato. As pessoas já fizeram isso uma vez, fizeram isso duas vezes. Muitas dessas pessoas estão dispostas a fazer isso uma terceira vez. Então toda a dificuldade de Luciano Huck, João Dória, Ciro Gomes de disputar o eleitorado de Bolsonaro tem também a ver com isso. Então essa é a minha visão da polarização. Quem tem medo da polarização? O PSDB, os tucanos e todos aqueles que de uma maneira ou de outra são ligados ao PSDB e aos tucanos.